Olá, maravilhosas e maravilhosos! Iniciando o nosso projeto de 4 podcasts aqui com 4 pessoas muito especiais para falar um pouquinho sobre a trajetória do concurso público. E por isso que o nome desse podcast é Fala Concursado, dirigido por mim. Hoje estamos aqui com um amigo queridíssimo, Dr. René, promotor de justiça da Bahia, meu primeiro convidado. Amigo, obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Você é maravilhoso. Convidei você porque eu conheço de perto sua trajetória, né? A vida nos fez esse reencontro maravilhoso. René, a gente teve a oportunidade de estudar juntos. Na verdade, éramos de séries diferentes, mas estudávamos na mesma escola. E eu conheço ele, a pessoa que ele é, de onde ele vem, né? A família dele. Sei dos valores, dos princípios e tenho certeza que ele tem uma história linda de superação para contar hoje aqui pra gente. O objetivo do podcast é justamente esse, levar um pouco de verdade para quem está nessa trajetória, porque muitas vezes as pessoas olham o finalzinho, olham a posse, olham a nomeação e não vê o que tem por trás daquilo ali. Então, para começar, meu querido, eu quero que você fale um pouquinho quando foi que René parou assim e disse: quero ser promotor de justiça. E se era de fato a promotoria, né, o Ministério Público que você sonhava e desejava. Ou seja, quando foi que Deus colocou no seu coração essa semente de quem você deveria ser profissionalmente? Bom dia a todos. Como o Carol falou, meu nome é René Carvalho, eu sou promotor de justiça do estado da Bahia, estou atualmente em Ribeira do Pombal, acumulando na promotoria civil, na promotoria criminal e no eleitoral, tá puxado. Muitas coisas, preparem-se. Então, Carol, a caminhada no concurso público, por mim, nunca foi uma caminhada linear. Eu formei em 2010 e fui aprovado no concurso em 2024, no concurso para membro do Ministério Público do estado da Bahia. Só que antes disso, realmente, o meu sonho não era concurso, porque eu estava satisfeito aonde eu estava. E eu sempre tive um bom apoio familiar. Então, eu nunca passei por nenhuma necessidade. Que eu dizia, poxa, eu preciso ganhar mais para suprir essa necessidade. E isso me acomodou. Esse porto seguro econômico que eu tinha, tanto por já trabalhar como assessor do juiz e ser concursado no Tribunal de Justiça de Sergipe, como também pelo aspecto familiar que eu tinha, me acomodou e esqueceu dos sonhos que eu carregava dentro de mim, da potência que eu sei que eu tinha e que eu consegui demonstrar quanto da aprovação. E não é me autodeterminando, não, é reconhecer realmente o nosso valor, que eu acho que qualquer pessoa que está nessa luta tem que reconhecer o seu valor, de que você é capaz de alcançar todos os sonhos que você almeja. Perfeito. Em relação à virada de chave no concurso público, ela aconteceu em novembro de 2021. Foi a grande virada. Antes disso, já ocorreram outras viradas sim. Além dessa grande virada em novembro de 2021, que foi quando saiu o edital da Defensoria Pública de Sergipe. Lembro. Aqui, que você até abriu uma turma da Defensoria. Eu nem sabia que você estava nesse mundo do concurso Sim. novamente. Você foi abriu a turma da Defensoria Pública de Sergipe. Nos reencontrássemos. Isso. Aí saiu aquele edital. E eu vi que eu podia mais e que eu precisava me aventurar profissionalmente em algo maior do que eu já me encontrava. Porque eu me decepcionei com as instituições privadas de ensino superior. Porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Sergipe enquanto assessor, era concursado, além disso tinha uma função de confiança e ensinava em instituições superiores. Eu ensinei na Faculdade de Ages, em Paripiranga, hoje que é Ânima, e ensinei aqui em Sergipe, em Aracaju, na Estácio. Quase 4 anos aqui na Estácio. Aí veio a pandemia, o sistema de ensino mudou. Eu tinha várias turmas, foram condensadas em poucas turmas, e eu percebi que esse modelo de ensino privado já não estava me satisfazendo e eu já não estava feliz. Aí veio a pandemia. Eu saí bem na época da pandemia, da Estácio. Aí veio a pandemia e realmente o ano de 2020 foi um ano, eu acho que para todo mundo foi um ano muito difícil. Sim.
E eu não me concentrava para estudar, não conseguia. Em 2021 as coisas voltaram uma certa normalidade. Aí saiu o edital em 2021. Eu disse, poxa, é agora e eu vou passar. Arrasou. Você já pegou o edital e disse, eu vou passar. Eu vou passar. E eu acho que foi Deus que Foi realmente foi ele, Carol. Eu já tinha muito tempo sem ter essa leitura para concurso, que é diferente. Muito. É diferente você estudar para faculdade, é diferente uma pós-graduação, é diferente um mestrado, é diferente um doutorado. Porque o estudo para concurso não requer apenas inteligência. Não, inteligência eu acho que é 10% da inteligência. 10% da inteligência. O que eu fiz, eu passei a ter disciplina. Peguei aquele edital, comprei um cursinho de reta final. Vou ser sério, foi um cursinho de reta final mesmo. E eu estudei, e reestudei, e revisei. E aquilo acendeu memórias intelectuais de estudo, de doutrina, de jurisprudência que eu tinha. Porque o conhecimento não morre. Nunca. Não é? Sempre tá ali. Ele fica adormecido. Até porque direito a gente sabe, tem muita coisa que a gente precisa decorar, além de aprender. A gente aprende muita coisa, mas certos detalhes realmente é decoreba. Infelizmente. E isso é cobrado. Isso é cobrado. A gente precisa memorizar requisitos, Sim. datas, prazos, Sim. porque causas de aumento, causas de diminuição, esses percentuais, as novidades que surgem em cima desses percentuais, porque uma hora ou outra cai dentro de uma prova e isso é um diferencial para você na sua colocação e na sua aprovação. Aí veio esse concurso. Aí eu disse, eu vou passar. E eu estudei, peguei férias de trabalho, peguei licença que eu tinha e me dediquei para esse concurso da Defensoria Pública e logrei a aprovação. Quanto tempo pegou o edital e disse, vou recomeçar meus estudos? Carol, 4 meses. 4 meses. Foi em novembro de 2021. Salvo engano, a prova foi em março, foi em abril de 2022, da Defensoria Pública. Salvo engano, não estou muito lembrado. Mas foi em torno de 4 ou 5 meses. Porque eu peguei o material resumido, bem direcionado. E eu acredito muito na presença de Deus na minha vida, Carol. Muito, Amém. muito, muito, muito. E, basicamente, muitas coisas que tinha nesse material foi minha prova. Eu até Você olhou assim e disse, meu foi Deus feito do pra céu. mim. E foi CESP. E um erro que eu cometi e que eu só fui sentir lá na frente. Eu não respondi a questão. Depois eu conto por que esse erro foi... A Defensoria Pública foi ótima. Na primeira fase, eu passei entre os 10 primeiros. Nossa! Só que na segunda fase, eu não sabia como estudar. Você tinha acabado de recomeçar. Isso, eu não sabia como estudar, não sabia como era. Não procurei cursinhos para a segunda fase para me direcionar e saber como eu estudar. Acabei que, para mim, na segunda fase, como é aquela peça processual, responder questões, poxa, eu sei escrever, eu sempre tenho muitas leituras anteriores, vou escrever bonito para tentar impressionar meu examinador. O bonito foi a nota lá embaixo. Ele não quer beleza, amigo. Ele quer o que bate ali no espelho. O que vai bater no espelho é justamente o que ele quer. Por isso que a gente que trabalha com o cursinho preparatório, né? No caso eu, que agora eu tô aqui com a minha carreira solo, só no penal e no processo penal, a gente estuda o espelho de correção, os espelhos de correção, porque tem umas palavrinhas-chave que elas vão cair quando a questão for direcionada àquele assunto. O examinador vai querer que você coloque aquilo. Então, pode escrever bonito, pode escrever feio. Estando lá, o que está no espelho é o que vai ser pontuado. E eu só percebi quando veio a nota da segunda fase e eu não bati o espelho. Mesmo assim, eu consegui ser aprovado e fui para a terceira fase. É porque você escreve muito bem. Só que minha colocação foi lá para baixo. Desceu muito. Porque faltou uma fada madrinha como você para poder me conduzir na segunda fase. Faltou uma maravilhosa aqui. Não deu tempo. Não deu tempo. Entre uma fase e outra, o espaço de tempo foi muito curto. É o tempo de Deus. Não era para você estar na defensoria, era para momento. você estar exatamente onde você está hoje. Aí veio a prova oral. Aí quando eu vi que eu tava bem, que eu tava passando, que eu nem acreditei que ia passar na primeira fase, na segunda, 5 meses é muito pouco, eu tava engessado, eu era uma múmia no estudo. Eu comecei a estudar muito pra fase oral, muito mesmo. E na fase oral, a minha nota foi a segunda maior nota da prova oral daqui da Defensoria Pública Sergipe. Só que o peso era peso 1. E a segunda fase tinha peso 4.
Apesar de ter subido algumas camadas de posição, ainda fiquei muito lá atrás, muito. Tá para vencer o concurso e eu ainda não fui chamado, falta 1 ano e meio pro concurso. A expectativa é de eu ser nomeado, mas ainda não fui. Eu consegui ser aprovado no concurso público, da Defensoria Pública de Sergipe, e foi o primeiro que eu fiz após a virada de chave. Por coincidência, o meu primeiro concurso de vida, logo após a formação, isso 2011, foi a Defensoria Pública de Sergipe, em 2011. Nossa! E eu fui reprovado. Fiquei toda Nessa. arrepiada agora. Que coisa, como são as coisas de Deus, né? Você fez, foi reprovado e aí disse, Isso. vou seguir minha vida, tô bem, tô financeiramente Isso. bem. E alguma coisinha ali dentro foi e disse, você não foi feito para isso. Você foi feito para sonhos grandiosos. E você recomeça com a defensoria dizendo, o que você perdeu lá atrás, agora você Isso. conquistou e conquistou com louvor. Foi Né? aí. Conquistou de uma forma extraordinária. 4 meses de estudo, tá entre os 10 primeiros. Na objetiva. Aí eu descobri que realmente eu ainda tinha capacidade, que eu sabia estudar e eu precisava de direcionamentos para o estudo para o concurso público. Isso. Eu sabia estudar da minha forma, para dar uma aula enquanto professor, para aprender uma matéria, que eu era assessor de juiz, para fazer uma sentença, para fazer uma decisão, mas eu não tinha o ritmo de estudo de um concurseiro, aquela disciplina, aquela garra, aquela variedade de coisas que a gente tem que fazer, responder questão, ler informativo, observar uma doutrina, ler um resumo e condensar uma bagagem de conhecimento para aprovação. E o que estava caindo, que nem tudo cai. O edital é gigante, mas nem tudo aquele edital cai. Existe aquele núcleo base que a gente precisa estar sempre decorando e aprendendo, porque é 70% da prova. Exatamente. O que a gente tem que saber é 70% da prova. E é o básico. Os 30% é o que você consegue fazer a mais, que vai te garantir a aprovação e uma colocação superior. Exatamente. Aí eu fui aprovado. Depois dessa aprovação, na Defensoria Pública de Sergipe, abriu o edital do Ministério Público de Sergipe. Foi o Ministério Público de Sergipe. Aí eu me achei, né? Oxente, é meu agora. Eu sei o que eu errei. Vou lá, tô pronto. Foi logo depois, acho que 3 meses, depois, salvo engano, depois da prova oral. Alguma coisa desse tipo. Perdi. Na primeira fase. Na objetiva. Na objetiva. Um balde de água fria. Só que eu não sofri tanto, porque eu estava no início da minha carreira de estudo. Não tinha nem um ano que eu estava estudando. E eu fiquei a 1 da nota do corte. Depois que anularam várias questões, 10 questões, se não me engano, aqui da primeira fase de objetiva, anularam muito e eu não aproveitei quase nada. E eu não consegui ir para a segunda fase. Não, mas eu tô no caminho certo. Eu tô batendo na trave, nas objetivas, então o estudo é esse. E já tinha uma aprovação. O que me dava conforto. Aí eu comecei realmente eu precisava profissionalizar o meu estudo. Foi quando eu comecei a seguir os cursinhos de Instagram, professores de Instagram, e entender como era que funcionava esse mundo do concurso. Aí fui fazer o Ministério Público de Minas Gerais. Fui lá para Minas. Com o mesmo resumo da Defensoria Pública. Sim. O mesmo material que eu utilizei na Defensoria Pública de Sergipe foi o mesmo material que eu utilizei no Ministério Público de Sergipe e foi o mesmo material que eu estudei para o Ministério Público de Minas Gerais. Também por uma fiquei de fora. Por uma? No Ministério Público de Minas Gerais. Aí tá certo. Tudo bem, tá tudo bem. Vou levantar a cabeça. E eu acho que quando a gente perde na primeira fase não é tão dolorido quando perde nas fases seguintes. E graças a Deus, quando passei para a segunda fase, eu nunca perdi na segunda nem na oral. Só perdia na primeira, na objetiva. Aí teve o MP de Mato Grosso do Sul. Fui lá fazer. Aí lá pelo olho na vaga, que tem que sair lá as colocações. Quando saiu a primeira publicação, eu tinha passado no Mato Grosso do Sul. Que massa, tal. Anulou. Quando anulou, vou lá pra trás, não aproveitei, fiquei abaixo da nota de corte. Por pouco também. O terceiro seguido. Que às vezes que eu fiquei para trás. Isso era um final do ano, final de 2022. Então já tinha completado um ano que eu estava estudando. Um ano. Comecei em novembro de 2002, já tem um ano que eu estava estudando. Eu fiquei totalmente desiludido. Eu não estudei janeiro, não estudei fevereiro, não estudei março, não estudei abril.
abril, eu tava fazendo uma viagem quando saiu o editado do MP da Bahia. No meio da sua viagem, da você recebeu a viagem. notícia. Abriu Do MP edital. Bahia. Aí eu realmente eu conversei com Deus naquele momento. Ai, que coisa linda. E eu acho que as minhas reprovações anteriores era Deus me guardando, me livrando e me preparando para aquele momento que eu vivi, que eu tô vivendo hoje. Aí quando sair esse edital do MP Bahia, eu disse, vai ser o meu concurso. Você falou Vai assim. ser, vai ser o meu concurso. Assim que eu retornei de viagem, eu acho que 5, 4 dias depois eu já estava regressando. O que era de licença que tinha, eu tirei. O que era de férias que tinha, eu tirei. Eu fiquei focado no concurso do MP Bahia. De abril até a data da prova. Se não me engano, a prova foi em julho. Eu esteve abril, maio, junho, julho. Acho que só foi um dia pro forró, aqui em Sergipe, muito forró, né? Perdeu o forró. Nossa imagem aqui, ela sumiu. Cadê a produção? Vamos retomar aí. Poxa, tá tão lindo, né? Tão maravilhoso. Bem icônica, né? Bem eu. Sorridente e com um sorriso de verdade. Que coisa que lembra boa. até um coração mesmo. A simbologia foi bonita. É um sorriso que Foi Mari acalma. maravilhosa que fez pra mim. Ficou lindo. Então você não aproveitou nem o forró, não deu nem pra Nada, curtir. Só foi um fui um diazinho ou pra dois. dizer que. Pra não dizer que não fui um diazinho pro forró. Aí eu fui, aí comecei a estudar muito, muito. Aí eu já sabia, eu não estava errando. Eu não era que eu estava errando, eu não respondia questões. Eu não respondia. Importantíssimo. Eu não respondia. Nesses 4 meses, Carol, eu respondi cerca de 7.000 questões. No que concursos? Que é um aplicativo, eu baixei esse aplicativo, 7.000 questões em 4 meses. Arrasou. É isso aí. Eu Amigo, consegui. se eu te falar que na minha época, eu já contei isso para alguns alunos, mas eu estudava por questões. Eu nunca fui de abrir livro e ler doutrina, assim. Li as doutrinas da faculdade, li, estudei muito na faculdade, mas é como você falou, o conhecimento ele fica guardado, ele fica armazenado. Isso. Então, quando eu ia responder questão, eu tinha um caderno de questões, né? Os meus famosos cadernos de erros, meus cadernos de erros. Eu fiz esse caderno. Então eu fiquei ali, eu ia responder a questão e quando eu errava eu ficava, ai, errei, que bom, porque agora eu não erro mais. Aí eu pegava o caderninho, abria, escrevia o que eu errei na mãozinha mesmo, né? Na minha época ela não tinha esse negócio e também não Os gosto muito do aplicativos, computador. apps. E escrevia na mão. E aí, uma vez na semana, eu tirava para ler todo aquele caderno. Chegou um ponto que, veja, um dia não dava mais para ler, porque eram muitos erros acumulados. Mas uma coisa é certa, acredito que nenhum daqueles que eu coloquei naquele caderno, eu errei na prova. E Isso. talvez os que eu tenha acertado e não coloquei ali, eu tenha errado na prova. Porque a gente se cobra muito mais pelo que a gente erra do que pelo que a gente acerta. Isso é fato. Então você usou o método do caderninho de erros. Segui seus passos. Só que eu fazia no próprio app, tem um caderno lá que a gente monta de cada disciplina. Ah, você usou a tecnologia. Isso. Não sendo muito tecnológico, que eu não sei mexer muito não, mas eu consegui aprender esses mecanismos, essas ferramentas que me auxiliaram no estudo. Aí eu tinha até uma colega que estudava comigo para concurso. Eu trabalhava das 8 às 2, assessorando um juiz. Chegava em casa, quando eu não estava de férias ou de licença, tomava um banho, almoçava, 3 horas eu começava o estudo, de 3 a 7. Isso de segunda a sexta, 3 a 7. 3 a 7 fechadinho. 3 a 7, certo. Em regra, ficava de estudo líquido umas 3 horas e meia, que sempre a gente parava uns 10 minutos, Sim. entre uma hora e outra, para tomar um café, para conversar Sim. alguma coisa e retomar os estudos. Tomava meu banho à noite, jantava, quando dava tempo ia para academia, aí eu voltava a estudar novamente às 9 horas da noite. De novo eu ficava até meia-noite. De 9 até meia-noite era só respondendo questão. Até porque de 9 até meia-noite não tem quem aguente ler nada, né? Nada. Era deitado. Você já trabalhou de manhã, estudou de Isso. tarde, ainda lê de 9 até meia-noite. Então você fez uma ótima dinâmica. Foi. Porque o responder questão, ele deixa você ali ativo, Isso. acordado, responder, ver os comentários das questões, né? Isso. Por isso que tem o meu curso de resolução de questões FGV, penal. Que é o melhor investimento. Que é para isso. Porque você Justamente. vai estudar, depois você vai responder a questão e quando eu estiver ali cansadinho, vai assistir meu curso. Porque eu respondo todas as questões e comento todas e ainda tenho o material de slide, tudo certinho para poder o aluno revisar. Então é um condensado
avançado, assim. É um ótimo material para estudo. É um método ativo, né? Que nosso cérebro, ele trabalha mais respondendo, fica mais ligado E você naquela... também conhecer a sua banca, como você falou aí da questão CESP, que depois eu vou te dizer porque é que eu não respondi. Uma coisa é a banca CESP, outra coisa é FCC, né? Outra coisa é FGV. FGV, magistratura, ela trata você como juiz já pronto. Ela quer que você resolva. Ela quer que você olhe para a questão, para o caso concreto e julgue aquilo ali. Diga qual é o crime, diga o que é que vai acontecer, diga se vai incidir a reincidência ou não. Então, isso eu explico direitinho, porque não é só sobre você ter o conhecimento e a memorização do artigo de lei. Não, é você pegar aquele artigo de lei e saber resolver o caso concreto, que é o que você vai fazer no dia a dia. E respondendo às questões anteriores, que facilita demais a abordagem, como você vai fazer agora no seu curso, de pegar questões elaboradas por você, ou que já caíram. FGV. Tentar... As questões do ENAM, porque o ENAM hoje é o bicho de 7 cabeças para quem quer fazer magistratura, né? Quando fala assim, tem gente que do primeiro ainda não foi aprovado. E aí eu acabo que eu disse, gente, veja, eu preciso desmistificar essa coisa de que o ENAM é algo inacessível. Não é, né? A prova de penal eu resolvi todas, eu fiz vídeos de todas elas, fiz slide, compilei tudo, vi que tem coisas que se repetem demais, então tá lá. Tudo para o concurseiro perceber que não adianta o desespero. E aí no meio do curso, né, eu disse que é um curso também bem prospectivo, propositivo, porque eu trago essa questão do não desistir. Então toda resolução de questão tem uma mensagenzinha ao final para dar esse ânimo, porque tem dias que a gente tá resolvendo o nosso caderno de erros e a gente erra tudo. E quem não tem cabeça, olha e diz, não, isso não é pra mim, vou desistir. Não desista. E mesmo já tem respondido aquela questão, a gente volta a errar novamente. Porque nosso cérebro ainda não sistematizou aquela ideia, aquele pensamento, aquela linha doutrinária, jurisprudencial, que sempre tá lá caindo, só que ele não consegue entender. Exatamente. Só com treinamento, com tempo, com a disciplina, com foco, essas reflexões de concurseiro chegam e a gente consegue acertar na hora da prova. Aí você fez seu caderninho 4 meses. Dessas várias questões, milhares de questões que eu respondi, 7 mil questões no que concursos que eu respondi. Guerreiro. Aí deu certo. Eu fiquei uma ótima colocação na primeira fase do MP da Bahia. Aí eu disse, poxa, eu vou buscar a ajuda de Carol. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você quando eu fui aprovado na primeira fase da Bahia, que saiu o resultado, e eu tava lá entre os primeiros colocados. Eu disse, eu vou falar com Carol. Quem vai me ajudar vai ser Carol. Agora eu virei seu discípulo a partir da segunda fase eu lembro. Da Bahia, que eu mandei uma mensagem no seu direct, guarde minha vaga, eu lembro. Eu vou ser seu aluno. E sabe uma coisa que quando você mandou, me chocou assim, que eu olhei assim e disse, nossa, mas ele ainda não é membro? Porque eu conheço o René, né? Então eu fiquei assim, nossa, ele ainda não é membro, ele formado em 2010 e... Passei esse Aí agora você vê o que às vezes o conforto de alguma situação pode atrapalhar a gente, não é? A pessoa que ela não ouve o coração. Porque ainda que você tivesse naquele conforto financeiro, tinha uma sementinha dentro de você dizendo, não é para você parar por aqui. Justamente. Não é sobre dinheiro, é sobre o impacto que você pode gerar na vida das pessoas através do que você faz. Sobre sonhos, né? Sobre sua realização, sobre seus sonhos, seus objetivos e os relacionamentos e a vida das pessoas que você pode mudar positivamente. E uma coisa que conta muito é seu círculo. Qual era o meu círculo de amizade durante muito tempo? Era um círculo de amizade que gostava de sair no final de semana, de ir para as festas no final de semana, de viajar muito. E eu vivi nesses círculos durante muito tempo. E isso estava me satisfazendo durante um bom tempo. Eu estava feliz sendo o que eu era e fazendo o que eu fazia. Só que o momento da reflexão, com a pandemia, a virada de chave, com esse edital da Defensoria Pública, ou seja, eu tenho que passar para falar para aquele René de 2011, no primeiro concurso, que olha, você pode, é só você se dedicar, só você se disciplinar, que as coisas acontecem. Nada cai do céu. Nada cai do céu. E realmente não caiu. Foi muito difícil lograr a aprovação no MP da Bahia. Eu falei com você, vamos, Carol, ou seja, vamos juntos, você vai conseguir. Fiz seu curso,
os simulados que você preparava, as denúncias que você corrigia, as questões. Fui seu aluno fiel. Tudo que era para ser feito, enquanto você coordenava e mandava, eu fazia. Eu respondia mesmo. Foi nessa segunda fase do MP Bahia que eu escrevi. Eu tenho várias coisas escritas lá que eu comecei a responder tudo que era questão da CESP e dos concursos anteriores. E tudo que você mandava no material que você disponibilizava pelo seu cursinho. Respondia anotando mesmo, tudo como se eu estivesse fazendo aquela prova, simulando. E no MP Bahia, a prova, a segunda fase, foram 2 finais de semana seguidos. Sábado e domingo no final de semana e sábado e domingo do outro final de semana. Foram várias questões, várias peças processuais que isso cansa. Só que eu treinei com você. Então eu estava preparado para ir para a guerra. Além desse suporte, que eu digo, Carol, o seu maior suporte foi o psicológico. Você me incentivava a vencer. E é muito bom você receber isso. Você trazia alma para seu curso. Não há de curso sem alma é o que mais tem. Curso sem alma é o que mais tem. Você emprestou alma a seu projeto. E isso me conectou a você. E eu disse, eu também vou orgulhar a Carol. Porque eu sou amigo dela, sou conhecido dela, sou vizinho do mesmo, praticamente, dos mesmos municípios, distância entre 10 quilômetros de Paraipiranga, Simão Dias. E eu consegui. Disparei também de ponto nessa subjetiva. A professora tá perto agora, só falta essa oral. E eu vou conseguir. Novamente entrei em contato com Carol. Carol, quando é seu curso da oral? Bora que eu vou me matricular. E até eu ia fazer uma prova da Defensoria Pública de Minas Gerais, que coincidiu na primeira data do curso da prova oral que você ia dar. Carol, tenta mudar a data. Aí você conseguiu mudar a data para fazer no final de semana que estivesse aqui. E deu certo, eu fui para o seu curso. Em dezembro, isso. Em dezembro de 2023, isso. Eu participei do seu curso presencial o final de semana inteiro. E justamente, você me acolheu novamente. E esse acolhimento, Carol, eu agradeço. Sou grato a você, porque estudo muitas vezes só depende do aluno. Só depende de mim estar estudando de segunda a sexta e final de semana. Porque quando eu falei que estudava segunda a sexta, esse horário, final de semana era outro horário, eu estudava mais. Mas eu sempre saía para um cinema, saía para jantar, saía para conversar com os amigos, porque eu estabelecia metas e queria me premiar. Ótimo. Esse era o meu método de estudo. Ótimo. Você vai ler 100, 120 folhas por dia do seu material, responder tantas questões e depois qual vai ser o meu seu bônus. Isso. Mas em regra o meu bônus seria aos finais de semana. Numa sexta eu sair para um cinema, no sábado eu poder sair para almoçar ou sair para jantar. Ótimo. Eram as minhas bonificações. Eu sempre tratei o estudo como um projeto a longo prazo, e para que a estrada ficasse saudável e segura, eu me bonificava e eu me presenteava. E foi aí. Comecei a estudar muito para essa prova oral. Eu lembro. Eu peguei o Dizer o Direito, eu terminei tudo que tinha de jurisprudência do direito. Não faltou nenhuma. Tudo que estava lá no aplicativo eu li. Eu printava, eu anotava, eu li. Eu memorizava as palavras-chave. E eu realmente me dediquei ao MP da Bahia. Quando saiu a aprovação, afinal que demorou, foi um concurso, várias aí postergava. Era para ser aprovado em um mês, depois foi no outro, depois foi no outro. Saiu um resultado, não saía. Ficou cozinhando, muito. Porque concurseiro também passa por isso, né? Ele sofreu demais. Sofre, ficou ali cozinhando vocês, até que chegou o dia da prova. Até chegou o dia da prova. Aí eu me lembro, fui atrás de quem? De você, para poder fazer mais cursinho. Eu queria me preparar. Eu queria passar no concurso do Ministério Público da Bahia. Eu sou baiano, moro aqui em Sergipe. Só que a Bahia é a Bahia, né? Casa é casa. Casa é casa. Eu disse, eu tenho que passar. Eu falei com você de novo, me inscrevi em outros cursos que vocês disponibilizaram na versão online, versão presencial. Eu fui fazendo. E a gente treinou no final de semana, algumas vezes. Acho que na véspera da prova também eu treinei com você. Um dia antes da prova eu treinei com você. E eu disse, você tá ótimo, você tá maravilhoso, tá tudo bem, você sabe muito. Mas ainda sentia uma pontinha de insegurança. E é isso que eu sinto também em muitos alunos, não é?
Porque a pessoa, ela tá bem, ela tá preparada, mas é como se algo tivesse ali, assim, você não merece isso. Isso não vai ser seu. Esse não é o momento. Então, como foi que você venceu, assim, pra chegar lá no dia, sentar e falar, esse é o meu momento, quem senta aqui hoje é Dr. René, futuro promotor de justiça da Bahia. Eu liguei pra minha mãe e minha mãe disse, esse concurso é seu, René. Mãe é é mãe, né? seu. Quando ela falou que era meu, Carol, eu descobri, era meu. Era Mãe, meu. mãe, escutem a mãe de vocês. Porque mãe não erra. Não é. Mãe não E erra. não errou. Aí você ligou pra sua mãe quando sua mãe disse, meu filho, fique tranquilo, é seu. É Aí seu. você respirou Eu já- fundo e... E fui. Mães são enviados de Deus. São né? anjos. Enviadas de Deus. Anjos enviados de Deus para as nossas vidas. Então, mãe não mente. Não. E aquela injeção de ânimo, aquela adrenalina emocional, afetiva que ela passou pra mim, de fé, de esperança, de que eu estava pronto, foi quando eu cheguei lá no dia da prova e realmente eu estava pronto. Arrasou. A primeira questão que fez pra mim foi um assunto que eu trabalhei durante 10 anos, que era sobre adoção. Eu trabalhava numa vara de famílias, sucessões e crianças e adolescentes. Foi sobre adoção, depois foi sobre guarda, as questões desse bloco. E como é importante esse primeiro bloco, essa primeira pergunta, ser em algo que você não saiba. Porque quando você tá ali, você já tá extremamente nervoso. Se vier algo que você não sabe ou sabe pouco, aquilo já te desestabiliza. Agora, quando vem algo que você já sabe, que você tem conforto para falar, você fica muito à vontade. Muito. Então você já sai confiante para as outras bancas. Acho que foi o que aconteceu com você. Muito isso. E eu lembro como você falou, Renê, você tem muito conhecimento quando eu fazia os testes das provas orais com você. Mas fale mais devagar. Fale de forma pausada e dê ênfase àquilo que o examinador está querendo. E quando veio essa pergunta, que eu sabia demais sobre ela, eu lembrei de você. Você ia começar... Isso. Eu lembrei, calma, Carol, calma, ela mandou ser calma. Aí eu cheguei lá de forma pausada, com introdução, meio e fim. E deu certo. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, no quarto já não aguentava mais estar lá. Que é difícil, é sacrificante. É difícil. É um teste de resistência. Aí saí da prova. Aí outra demora pra sair esse resultado. Eu lembro, um parto. Foi 9 meses, eu acho, esse resultado. Que a gente eu fiz a minha prova em abril e o resultado final saiu em setembro, salvo engano. Foi quando realmente saiu a publicação final, oficial. Depois de recursos e tal. Isso é aquilo muito tempo depois, 4, 5 meses depois, eu angustiado, esperando. Antes disso já tinha saído um resultado, mas teve algum problema e recorreram, isso e aquilo. Aí ninguém sabia se tinha passado ou não. Tinha passado ou não. Aí quando saiu esse resultado definitivo, eu me lembro até que estava numa viagem. Eu falei com você nesse dia. Estava no Vaticano. Ah, sim, eu lembro. Você me fez chorar naquele dia. Gente, ele estava no Vaticano quando saiu o resultado do concurso da vida dele. Se isso não for Deus, eu não sei mais o que, né? Aí chegou, eu falei com você. Eu lembro. Emocionado, Carol, saiu e adivinha o doutor. Liguei pra mãe, chorando pra minha irmã. Para as pessoas que a gente ama, nosso círculo de amor, né? Que não é nem círculo de família, é círculo de amor, círculo de afeto, círculo de sentimento, círculo de pessoas que torcem e apoiam a gente. E eu até falei, postei, a gente falou no Instagram, por direct, o cara deu certo. E no lugar sagrado. Deu certo. Aí veio a nomeação e veio a posse, que você estava lá presente. E a posse foi linda. Teve um momento da posse. Você estava fantástico no dia da sua posse. Quem olhava para você e de alguma forma, ainda que não conhecesse a sua trajetória, sabia o quão orgulhoso você estava de estar ali. Gente, não existe coisa mais honrosa, digamos assim, a Deus, do que a gente se orgulhar das nossas vitórias e glorificar Ele. Glorifiquei, a todo instante. Porque muita gente olhava ali e dizia, nossa, como ele tá mostrando, trouxe até filmei, que, gente, é o momento dele. Era meu. É dele, ele tá honrando aquele momento que Deus deu a ele. Registrei a eternidade. Registrou e foi lindo, e o registro ficou lindo. E eu fiz um registro com você também, alguns. E teve algum momento que eu perguntei bem assim, e aí, amigo, qual é a sensação? Aí você disse, ai, Carol, o outro lado da montanha é lindo.
Deus é A vista bom. é linda. Aí eu disse, gente, isso me faz lembrar tantas coisas, porque realmente é uma montanha. E foi isso que você falou, né? Porque Escalei. não é fácil escalar essa montanha. Não. Você demorou 14 anos. Isso. E depois Foi dos escalando 14 anos gradativamente. foi ali ainda com mais impulso, porque agora Isso. você tinha Deus dizendo, É esse seu. é o seu propósito. Era Né? Mas meu. você demorou muito tempo ainda Muito, para escalar. muito. Pra ter a vontade, né? Que não adianta você ter um sonho e não colocar aquele sonho em ação. Exatamente. Eu sonhava em ser membro. Eu sonhava em ser juiz, eu sonhava em ser defensor, eu sonhava em ser procurador, eu sonhava em ser promotor. Mas Eu e a tinha mão um na sonho massa? específico, mas sim, eu sonhava. Eu sabia da minha capacidade, que eu conseguia absorver as coisas rapidamente, de forma fácil, mas eu não estava disposto durante muito tempo a pagar o preço. Eu não estava disposto a deixar de sair do final de semana. Eu não estava disposto a deixar de ir para uma festa. Eu não estava disposto a deixar de fazer uma viagem. A partir de novembro de 2021, eu disse, eu estou disposto. E eu quero olhar o topo da montanha. É a mudança da mentalidade. Isso. E a mente é muito forte. Sim. A nossa sim. mente é poderosíssima. É quem manda, E ela né? transforma sonhos em realidade. Por isso que hoje eu vivo um sonho. E vivo um sonho porque eu tive vontade de concretizar aquele projeto que existia dentro de mim. Saiu do meu coração e se transformou em ação. E eu fiz por onde? Eu estudei, eu li informativo, eu respondi questão, eu revisei, eu só sacrifiquei meus tempos livres, eu sacrifiquei deixar de viajar, de ir pra festa, de encontrar um amigo, um final de Isso. semana, para poder o meu projeto fosse concebido de forma honrosa e grandiosa. E foi. Eu fui aprovado em segundo lugar geral no Ministério Público da Bahia. Nossa, Foi um arrasou. concurso muito difícil, de muitas reprovações, e eu consegui alcançar. E para mim, realmente, eu fui coroado com essa medalha, e graças a ela, eu não estou sofrendo e não sofri ao escolher a minha promotoria, porque eu fiquei pertinho de Paripiranga. O Do Ribeiro lado, Pombal é 97 quilômetros de Paripiranga, na minha cidade natal, na minha terra, onde minha família se encontra. Apesar da Bahia ser um estado gigantesco, ser praticamente um país, com extremas diferenças entre norte, sul, centro-oeste e oeste, eu fiquei dentro de casa, eu fiquei do lado da minha casa. E isso graças à sementinha que eu fui plantando dia a dia. E eu colhi. E eu digo pra você, eu colhi. E até tinha uma música que eu escutava muito. Era Deus e Eu. Ai, que fofo. Deus Que- e Eu é de quem? Leandro. Canta um pedacinho pra gente, que eu não tô lembrada como é essa música. Não E olha consigo. que eu amo um louvor, né, meu É amor? meu louvor mesmo. Eu amo um louvor. Deus e Eu. E mais ninguém. Só depende de você. É você entrar dentro do seu quarto, rezar pra Deus, e Ele realmente vai atender a sua vontade. Que Ele vai te honrar em público. Exatamente. A luta é silenciosa, mas a vitória, ela é pública. E a minha luta foi silenciosa e a vitória foi pública. Que é uma vitória. Hoje você ser aprovado em um Sim. concurso é uma vitória. Em qualquer concurso que você faça, não apenas no concurso, qualquer vitória que você tenha na sua Isso. vida. Um emprego novo que você conquiste, um empreendimento que você abre, Isso. um filho que você tenha, um casamento que você realiza, uma amizade nova que você faz, um emprego que você sai para atingir outros, um sonho que você deixa para trás porque sabe que algo maior vem na frente. Exatamente. Tudo isso são vitórias na nossa vida. Então a gente tem que parabenizar e se parabenizar. Perfeito. A gente tem que se acolher. E durante esse percurso, o que me ajudou bastante foi isso. Eu me acolhia com Deus, com a fé. Sempre que eu ia tomar banho, era meu momento religioso. Eu botava louvores para tocar. Ai, que maravilha. E quando eu voltava, parece que era a bateria. Eu tava lá, tomando banho, a bateria ligando, escutando aquele louvor, escutando aquela oração. Quando eu saía, a minha energia já estava 100% novamente. E deu certo. Eu até, quando tava vindo pra cá, eu botei esse louvor pra escutar. Mari, com certeza, quando for editar aqui, quando for colocar pro pessoal de casa que tá assistindo, vai colocar esse louvor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu já ouvi, mas é isso mesmo. E deu certo, Carol. E hoje eu tô bastante satisfeito onde eu tô. O trabalho que eu realizo, que é muito gratificante. O primeiro dia, chorou. O primeiro... Sentou e disse, não tô acreditando que eu tô assinando esse papel. Eu comprei uma canetinha Swarovski.
Meu esposo tá ali pra dizer. Eu disse, não, eu sou Investia. juíza, eu preciso comprar uma caneta. Comprei uma canetinha toda cheia de brilho, parecendo de criança, sabe? Pra assinar meu primeiro. Aí chegou lá. Gente, eu tô assinando, eu sou juíza. Me emocionei, real. Imagina. Lembro da primeira audiência, lembro do primeiro tudo, assim. E sabe que você falando agora, a caneta parecia de criança. Eu comecei a fazer terapia também. E em uma dessas sessões de terapia, a psicóloga mandou eu me reconectar com minha criança. Quais eram os sonhos que aquela criança tinha? O que ela queria? O que ela fazia naquele momento? Quais eram os medos? Eu descobri que eu não tinha medo nenhum quando eu era criança. Coisa E eu boa. queria abraçar o mundo. E essa viagem que eu fiz na terapia pro eu, criança, Perfeito. foi o que me levou a chegar onde eu cheguei. A ter força. Por que eu não tinha medo quando eu era criança e hoje eu tô com medo? Não tem por quais razões? É o Porque você- mundo, amigo. Isso. Que a criança, ela tem Deus ali dentro dela na sua forma mais purinha. Só que o mundo, ele vem e corrompe a gente. Isso. Ele vai trazendo aquilo, né? Aquela coisa ruim. Mas quando a gente se reconecta com Deus, quando a gente volta a se reconectar com aquela criança, com a nossa criança interior, as coisas vão mudando, maravilhoso. fluindo. E Maranhão Rosa ela já fala, né? O que o mundo quer da gente é coragem. Que a vida Coragem. quer da gente é coragem. Coragem. E essa reconexão com o meu eu, criança, me deu coragem para atingir um objetivo. Até porque eu digo, eu estou promotor. Isso. Eu estou promotor. Não é que eu seja promotor, não. É um cargo que eu ocupo e que eu ocupo da melhor maneira possível. Mas eu sou várias coisas. E eu acho que a gente não pode se limitar em ser Isso. apenas uma coisa. A gente só tem uma vida, e nessa vida a gente tem que ser múltiplo mesmo. Experimentar tudo aquilo que a gente sonha. Tirar aquele sonho antigo que a gente tem realmente pôr a mão. Eu tenho vários sonhos que com certeza, graças a Deus, eu vou realizar. Com Quero fazer meu certeza, mestrado, graças a Deus. Quero fazer meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado. Quero fazer meu doutorado fora do país. Eu tenho vários sonhos que eu quero realizar. Vai alcançar E eu, todos eles. Com fé em Deus. E sempre eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. E quando no primeiro dia que eu cheguei lá em Ribeira do Pombal, que até foi véspera do feriado, que a gente teve curso de formação, 40 dias de curso de formação antes de assumir na promotoria. Quando eu cheguei lá na sala do promotor, que lá em Pombal tem a sede do Ministério Público mesmo, não é junto Ai, de que fora, tem uma própria chique. sede do Ministério Público. Aí quando eu cheguei lá na minha sala, eu abri o sistema e disse, nem mexer nesse sistema eu sei. Imagine fazer um processo que está chegando aqui. Eu vi aquela caixa vermelha cheia de processos, vários processos. Eu fazia um, chegava a 20, eu fazia 2 e chegava a 30. Esse mundo É não bem vai assim acabar. mesmo. É. E a cabeça assim, a gente duvida da gente, duvida da nossa capacidade. E eu me lembro que na quarta, depois que eu assumi, foi feriado. Foi, salvo engano, 15, 9, não sei. Foi feriado. No meio da semana que eu assumi, foi feriado, eu voltei para Paripiranga. Eu disse, não vou ficar aqui em Ribeira do Pombal, eu fui para Paripiranga. Encontrar com minha mãe, minha irmã. E eu olhando lá, tentando estudar aquele sistema, aqueles processos. E foi um dos momentos mais delicados que eu tive, que eu duvidei do que eu seria capaz. Mesmo depois de já estar aprovado, Mesmo já sentado, tá nomeado, aprovado, empossado. isso. E trabalhando muito tempo como assessor do magistrado. Aquilo não era uma novidade para mim. Mas o peso que a minha assinatura ia levar a partir daquele momento era. O impacto social que o Ministério Público gera dentro da comunidade é gigantesco. É a vida de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa. É uma comunidade que muitas vezes depende da sua atuação firme e forte. É muito nobre a missão constitucional atribuída ao membro do Ministério Público. Eu disse, esse peso é grande demais para mim. Só que se Deus plantou esse sonho, ele sabia que eu podia suportar aquele peso. Exatamente. E depois quando eu fui para novamente minha mãe, vai dar tudo certo, Renê, calma. Aí vai aquela injeção de poder, né? Que mãe tem um poder divino, tem uma energia divina que transforma a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo e mostra que a gente é capaz. E se a gente conseguir, é porque a gente é capaz de mostrar serviço. Pronto, comecei a fazer minhas coisas, comecei a zerar meu sistema, deixar todo bonitinho. É aqui que eu tô, é aqui que eu vou ficar e tá dando tudo certo.
Primeira audiência que eu fiz muitas audiências cíveis, só que já tinha experiência de fazer audiência no cível, que eu também trabalhava como conciliador na vaga que eu trabalhava, famílias, sessões e crianças e adolescentes em situação de risco. Então, audiências cíveis eu já fazia muito e acompanhava o juiz que eu trabalhava, muito nesse espírito, mas audiência criminal nunca tinha feito. Aí na minha primeira audiência criminal, eu que foi que aconteceu aí? O juiz e disse, olha, a minha primeira audiência criminal, nunca fiz uma audiência criminal. Ele, não se preocupe, vai dar tudo certo. O juiz é gente boa. Que bom. E tô lá e hoje me sinto em casa, graças com a maior a Deus. naturalidade. E deu tudo certo, tá dando tudo certo, vai dar tudo certo. Sempre, Eu sempre. sou muito agradecido com a minha história, a minha caminhada, ao que eu fui, ao que eu sou e ao que eu vou ser. Amigo, você sabe quem você é. Você tem sua identidade. Eu gosto muito de observar o meu contexto. Eu sei o Renê do passado, sei o Renê do presente e sei o Renê do futuro. E é muito bom a gente ter essa autocrítica e esse autoconhecimento do que a gente é. A gente não pode se limitar em prol dos outros. Não. Exatamente. Não. O limite que a gente estabelece são os sonhos que a gente pretende alcançar, as nossas vontades. E até hoje estou lá. Faço audiências cíveis, audiências criminais, audiências eleitorais. Em menos de 4 meses eu realizei 18 júris. Arrasou. Do que eu estou participando do projeto o TJBA mais júris, que a meta é realizar mais de 1000 júris só no ano 2025. Só desses meus já realizei 18 em menos de 4 meses. E é um projeto muito ousado que o Ministério Público da Bahia abraçou. E eu me encontrei na tribuna do júri. Eu gosto de falar para a sociedade, gosto de falar para os jurados. E tá dando certo, eu participo desse projeto e tá dando certo. Que maravilha. Eu me sinto realmente um defensor da vida, enquanto eu visto aquela beca, aquela toga e vou lá. Perfeito, perfeito. Não, você se encontrou no MP, Encontrei. Amigo, é tão lindo, tão bom. O nosso falhou aqui novamente. É o nosso primeiro podcast, então peço ao pessoal que está nos assistindo que tenha um pouquinho de paciência. Meu esposo está aqui rindo que se acabando. João Paulo, você não ria, você tem que organizar as coisas. Tá tudo bem. Voltou. Amigo, sua história é uma história linda. Linda. E assim, traz sim esse incentivo para quem tá aí com esse sonho adormecido. Né? Eu tenho algumas pessoas que falam comigo no direct do Instagram e dizem bem assim, se o tempo voltasse atrás eu ia me dedicar. Eu disse, você tá viva ainda. Isso. E principalmente pessoas assim que não só pela idade, mas pelas circunstâncias da vida. Não, eu sou nova, mas eu já tenho 2 filhos. Gente, quando Deus coloca a sementinha no coração, só vá em frente e confie nele, porque ele cumpre as promessas. E a semente floresce, dá frutos. Só que Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Calma aí, Siri, nem tô falando com você, mulher. Calma. Foi um toque. Então, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. Você confiou muito, você acreditou muito. É tanto que lá, naquele dia que eu tava lá na sua posse, você me disse isso. Você trouxe uma mensagem pra mim, que é uma mensagem assim, que eu não esqueço, que eu não vou esquecer. E que eu quero que outras pessoas tenham essa sensação. Né? O topo da montanha, a vista do topo da montanha é linda. Deus é bom. Ou seja, o sofrimento para subir é grande. É uma montanha. A gente tem que escalar aos pouquinhos ali na força do nosso braço, com a ajuda de quem prometeu dar aquela promessa pra gente. E como na subida da montanha há fatores externos, a chuva, a neblina, o cansaço. Tentando te derrubar. Isso. Tentando fazer com que você volte, Nem porque lá embaixo é mais quentinho. Isso, nem todo mundo é nosso amigo, nem todo mundo torce por nós. Exatamente. E esse aconchego com pessoas próximas que realmente torcem por a nossa vitória é bom demais. O que a gente percebe quem não torce e quem torce. Sim. Fica evidente ao conversar e no olhar. O olhar fala mais do que a palavra. Exatamente. Você olha com uma pessoa e vê que você está sendo aprovado e a pessoa já olha assim, aquele olhar dissimulado, que a gente sente a energia. Parabéns. A energia não engana, né? A energia não engana. A energia não engana. Não. E assim, cada vez que eu tenho me conectado mais a Deus, eu percebo isso. E isso às vezes é bom, mas às vezes é ruim. Não é que seja ruim, é que eu acho que eu não estou preparada. Mas tenho orado muito para Deus dar discernimento, me dar discernimento para que eu possa saber como lidar com essas coisas, porque realmente é difícil. Você sente sente quando alguém te quer bem e você sente quando alguém não te quer bem, mas está sorrindo para você.
Então isso é bem complicado. E a vida ensina. Muito. Amigo, eu quero agora, né, deixar um presentinho. Dar um presentinho lindo pra você. Obrigado, amigo. Abra que eu quero que você veja o que tem aí Sim. dentro. E depois eu quero que você deixe aqui. Olha, que eu quero que você use lá na sua promotoria, tá? É uma canequinha da Prof. Carol Santana. Com docinhos. Esse Pra sorriso adoçar a vida. verdadeiro, de energia positiva. Amém. Que salva os dias. E, Carol, eu não procurei você à toa quando eu decidi retomar essa vida do concurso. Eu disse, não, eu preciso de alguém realmente que se emociona ao ensinar. Que realmente goste de estudar, que goste de ensinar, que tenha boa vontade de aprender junto e de ensinar junto. Porque à medida que você me ensinava, eu aprendia muito. E eu aprendi demais, aprendo Muito. demais com os meus alunos. Muito. Você não era uma professora objetiva, você não era uma professora seca, você não era apenas a dona do concurso que queria dinheiro. Que a gente vê muitos cursinhos por aí, que é quanto mais inscritos, vou lançar tal turma, números. Não, você nunca foi uma empresária do concurso de números. Você foi uma empresária, é uma empresária do concurso, mas você carrega muito sentimento ao dialogar com seus alunos, entendeu? E quando eu tive aquele último treino da prova oral com você, você sensibilizou, me disse, Renê, calma, você já está pronto, você sabe demais. E teve outros professores que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com você e disse, poxa, Renê, você está se atrapalhando demais, que aí sua prova é amanhã, você está assim ruim. Tá vendo a diferença de tratamento? E por isso que eu tive que ligar, até eu liguei pra minha mãe, tá? E você tem espírito, então sempre eu digo pra você, você é uma pessoa maravilhosa, como você fala com seus alunos, maravilhosos e maravilhosos. Não, mas você é maravilhosa. Então você transborda aquilo que você já tá cheia. Você já tá cheia de alegria, de sorriso, de vontade de ensinar, que as pessoas realmente alcancem os seus sonhos e que vivam a vida que sempre sonhou. E hoje eu digo, eu vivo a vida que eu sempre sonhei. Lógico que muitos sonhos a gente tem, mas você faz parte desse meu projeto, desse sonho que eu realizei ao ingressar no Ministério Público da Bahia. Então, gratidão a você, muita luz na sua vida. Amém. Eu tenho certeza que todos os projetos que você já está colocando em prática vão ser projetos de sucesso, porque a sua energia é maravilhosa. Ah, meu Viu, amigo. Carol? A sua energia é maravilhosa. Ai, meu Deus, eu quero esse... Pra finalizar aqui, obrigada, meu amigo, obrigada. Você não sabe como é importante ouvir isso. Canetinha. Só gratidão mesmo, é só gratidão. Deus tem transformado a minha vida de uma forma assim extraordinária. Eu tenho começado a perceber realmente que existe um propósito dentro de mim, dentro do meu coração, e que essa chama pelo ensino, ela não é à toa. Né? Muita gente diz, nossa, você é juíza, você ganha tão bem, você tem uma família. Não é só isso, né? E você precisa estar dando aula. Gente, não é sobre dinheiro, é sobre o impacto positivo que eu posso gerar na vida das pessoas. A gratidão que eu tenho por você. E Isso quantos não outros tem alunos preço, isso não tem preço, sabe? Eu tô lá e recebi aquele WhatsApp, vários que eu recebo, eu digo, Deus, obrigada, porque essa energia volta pra mim. Isso é gratificante, isso é bom, você poder contribuir com o sucesso da pessoa, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu aqui sou grata pela oportunidade de fazer parte dessa vitória na sua vida, né? De alguma forma ser um dos instrumentos ali que Deus utilizou para essa caminhada, para te ajudar a chegar onde você chegou. Obrigado. Mas eu quero que você deixe aqui, para quem está assistindo, uma mensagem realmente para aquelas pessoas que estão ali desanimadas, abatidas, vindas já de várias reprovações, que acham, porque isso acontece muito, né? Que acham que não é para elas, porque todo mundo está passando. Até quem começou a estudar recentemente já está passando. E ela que começou já tem 3, 4 anos, 5 anos, não está passando ainda. Então você, vindo desse lugar de formado em 2010 e só aprovado em 2024, não é? Vindo desse lugar, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Estabeleça um foco. Tenha um objetivo. Se cerque de pessoas que sonhem junto com você. Caminhe devagar. Caminhe depressa. Pare. Descanse. Converse. Aproveite as pequenas vitórias. Aproveite aquele capítulo que você conseguiu fechar, que antes você não fechava naquele dia e você não entendia. Aproveite as 10 questões que você fez e errou 5, mas acertou 5.
Aproveita a jurisprudência que está lá toda semana e leia e releia. Nunca desanime, e quando desanimar, ore. Fique junto de um amigo, fique junto de alguém que confie, que torce por você. Sempre aparecerão anjos na nossa vida, em forma de professores, em forma de amigos, sempre, em forma de conhecidos, de uma passagem de ônibus que a gente vai fazer a prova e ser do nosso lado, uma passagem de avião a gente encontra no aeroporto, de um colega de hotel. Sempre vão aparecer anjos, e anjos sem asas mesmo, só que com palavras que dá aquele ânimo, dá aquela injeção e que a sua subida ela se torne inesquecível. Hoje, Carol, eu digo para todo mundo: inteligência só não é suficiente para ser aprovado em concurso público. A inteligência é necessária ser moldada com a disciplina. É necessário realmente que você organize o seu dia para estudar para concurso. Nada é fácil. Estudar para concurso não é fácil. Ser advogado não é fácil. Ser médico não é fácil. Ser empresário não é fácil. Então você, concursado, concurseiro, escolha o seu difícil. Porque tudo na vida é difícil. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Alimente o seu corpo, alimente o seu cérebro, alimente o seu espírito e sempre floresça. E sempre floresça. Carlos Drummond de Andrade, que tem um poema que eu cito muito em sessões do júri. Ele fala o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre elas, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Obrigado. Você é maravilhoso. Deus te Muito abençoe obrigado. Infinitamente. Amém. Tenho certeza que a sua trajetória como promotor está só começando e que ela é linda. Ninguém te segura, meu amigo. Ninguém te para. Ninguém te para. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Obrigado, Carol. Pessoal, encerro aqui o nosso primeiro podcast com esse queridíssimo. Espero que vocês tenham gostado. A intenção é realmente trazer um pouquinho da história de cada um. E vocês vão ver que as pessoas que eu escolhi para estarem aqui comigo têm histórias diferentes e todas elas chegaram, conseguiram seu destino. E que o mais importante de tudo isso não é nem o ponto de chegada, mas é essa caminhada. Quem você se torna nessa trajetória. E você se tornou um ser humano ainda mais bonito. Obrigado, Carol. Do que você já era. Ainda mais corajoso do que você já era. Parabéns. Amém. E obrigado por Amém. tudo.